Tio aí repetindo pro seu filho. Parece, como antigamente dizia, né, um disco riscado. Você fica repetindo e parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Meus filhos não me ouvem, não me escutam. Essa é a queixa que eu escuto aí de muitas mães. Eu falo, meus filhos não me escutam. Fala Psibru começando, iniciando com esse tema hoje. Pais que falam, filhos que escutam, sem a necessidade de que você grite. Isso virou até meme. A gente vê o pessoal fazendo piada. Aí tem até um meme que mostra lá uma mãe, né? Ela tá lá, fulano desce do sofá, fulano desce do sofá. Quando ela dá um berro, a criança sai correndo, né? Porque muitas vezes essa dinâmica está totalmente disfuncional, né? E hoje nós vamos aprofundar e vamos entender melhor, entender e transformar essa dinâmica. Até estava falando mais cedo nos stories aí que nós estamos presenciando um fenômeno, a nossa geração de pais quer fazer diferente, é normal uma geração querer ser melhor que a outra, né? Avançar, ir além. E nós saímos aí de uma geração de pais que eram, sim, autoritários, que era usado muitas ferramentas de violência mesmo, de agressão verbal, os gritos, né, os castigos e tudo mais. E como eu falei, não podemos descartar tudo, muitas coisas foram boas, foram positivas. Mas hoje nós vemos uma geração de pais querendo fazer diferente, querendo ter mais inteligência emocional, querendo ser mais assertivos na educação dos filhos, corrigir, sim, com firmeza, mas não perder essa conexão, ter um vínculo com os filhos. E para isso muitos pais acabam caindo na permissividade. Já fiz live sobre isso, depois roda aqui o feed. Tem uma live específica falando sobre os estilos parentais aí. Só que acontece que muitas vezes o nosso cérebro ele tem a tendência de voltar para aquilo que já está acostumado, para aquilo que já aprendeu. E muitas vezes a gente volta para aquilo que a gente aprendeu, que a maioria de nós vivenciou, que é um estilo mais autoritário, de usar mesmo grito, e a sua autoridade não está na força, no tom da sua voz, mas na sua postura, como você fala, como você comunica, não é? Então, hoje nós vamos entender melhor e ver que é possível, sim, você educar o seu filho sem precisar descabelar, sem precisar armar esse ringue, né? Porque muitas vezes é um ringue que se forma. Você começa a gritar, daqui a pouco o seu filho, ele aprende que é assim a comunicação dentro de casa e ele começa a gritar também. E aí você grita de um lado, grita do outro, armou o ringue, virou uma confusão, virou uma gritaria. E nós precisamos usar as nossas palavras, a nossa comunicação de uma forma mais assertiva e inteligente, né? Depois, mandem aqui, coloca nos comentários. Depois eu vou olhar quando eu deixar a live salva, vai ficar salva aqui no Instagram e lá também no meu canal do YouTube, Fala Psibru. Deixa lá nos comentários qual é a frase que geralmente você repete bastante aí pro seu filho, tá bom? Antes da gente iniciar aí, colocar as estratégias, antes da gente entender quais são as estratégias que eu uso aí para que eu não precise ficar repetindo e gritando, usando grito, para que o meu filho me atenda. Primeiro nós vamos entender a causa. Por que o meu filho não me escuta? Por que seja criança ou adolescente eu preciso repetir? Por que eles não estão escutando? Né? Boa noite, Vilma, bem-vinda. Me ajuda aí a compartilhar para outras mães, né? Por que os nossos filhos não escutam? A primeira causa, nós vamos entender antes de apresentar aí essas soluções, né? Nós precisamos entender quais são as causas. Nós vamos entender que a primeira causa, algo que atinge aí todos nós nessa geração, seja adultos, sejam mais velhos e muito mais crianças e adolescentes, que é essa sobrecarga sensorial. Então pensa assim, seu filho está lá assistindo alguma coisa, às vezes eu já vi adolescente que está assistindo, jogando, assistindo, com fone, ouvindo alguma coisa. Então, eles estão sobrecarregados sensorialmente. Isso acontece com todos nós. É muita sobrecarga, é muita informação. É internet, é televisão, é videogame, é celular, é os jogos. Algo que não existia antes. Então, pensa você vai chamar o seu filho e ele está lá concentrado jogando. Ou ele está lá concentrado na internet ou concentrado ali em alguma coisa na televisão. Ele está inundado
por dopamina, né? Esse neurotransmissor do prazer ali, do bem-estar, da motivação. E ele não vai, muitas vezes, parar para te ouvir. Então, meu filho não me escuta. Você vai, muitas vezes, chamar a atenção do seu filho para algo e a concorrência, ela é muito desleal. Porque a sua voz perto de alguma coisa ali, né? Ainda mais a sua voz gritando, um tom de voz ali gritando, fica totalmente desleal essa luta. Então, seu filho não vai te escutar mesmo. Vai precisar, muitas vezes, como eu falo aqui, comer pelas beiradas, vocês se aproximando aos poucos, né? Igual mingau quente, como eu falava, né? Mingau quente, quando você vai pegar o mingau quente pelo meio ali, você se queima. Que é o que acontece muitas vezes. Os pais vão lá meter a colher logo no mingau quente ali, acabam se queimando. Que aí o filho não escuta, aí você acaba gritando, acaba se queimando no sentido de gerar uma confusão e uma quebra de vínculo mesmo, né? Então, essa sobrecarga sensorial. Uma outra causa do porquê que os meus filhos não me escutam, Bruno. Então, tem essa questão da carga sensorial e tem as necessidades específicas do desenvolvimento, né? Então, as crianças, os adolescentes, eles estão em fase de desenvolvimento diferente, cada um com as suas necessidades. Então, as crianças que são menores, as crianças aí, vamos colocar 7 anos para baixo, elas têm mais necessidade de que essas instruções, que essas ordens sejam repetidas, né, com mais frequência aí, que essas necessidades, que essas regras sejam claras e sejam repetidas com mais frequência. Enquanto já os adolescentes, eles estão buscando mais autonomia e eles vão querer muitas vezes questionar, eles vão querer entender melhor o porquê daquela regra, ou porquê que ele precisa fazer tal coisa, né? Então, por exemplo, uma criança mais novinha, ela vai precisar que você explique ali a tarefa de uma forma repetida, né? Muitos pais falam pra mim, mas eu tenho que repetir? Foi até uma pergunta que me mandaram lá nos stories, né? Eu abri a caixinha ontem, colocando lá quais foram os desafios, os maiores desafios que você tem aí na comunicação com o seu filho, e alguém colocou lá, eu preciso mesmo repetir? Eu queria falar uma vez só, será que é um sonho? As crianças, elas vão aprendendo com o tempo. Com o tempo, você não vai precisar repetir tanto. Mas pensa assim, quanto mais novinha é a criança, a fase dela do neurodesenvolvimento, ela precisa de repetição. Você já percebeu que as crianças mais novinhas, elas assistem aí os desenhos milhares de vezes, várias vezes. Ou então uma música, um desenho que ela gosta, ela assiste várias vezes. Porque é a forma do neurodesenvolvimento, é a forma que ela aprende através da repetição. Cada vez que ela vê um desenho, cada vez que ela ouve, ela aprende alguma coisa nova. Então, pega essa estratégia e aproveita essa fase do desenvolvimento, porque é assim que o seu filho pequenininho ali, criancinha, aprende, através da repetição. Então, não leva isso para o pessoal, não leva como algo assim que ele está me provocando, que ele está fazendo de propósito para me tirar do sério. Tô falando aqui dos pequenininhos, tá? Os novinhos, eles vão precisar mesmo, as crianças aí de 7 anos para baixo, vai precisar que você repita algumas vezes, que você fale diretamente, né, com ela, que você não fique chamando de outro cômodo, de outro espaço, que você vá lá e fale diretamente de forma clara, dê uma instrução ali clara para ela. Não fique falando muitas coisas, né, que seja algo sucinto e repetido, né? Então, uma outra causa também, que é a falta de conexão emocional. Então, nós falamos aqui, estamos falando das causas. Primeiro, sobrecarga sensorial, muitos estímulos. Muito difícil que os nossos filhos nos escutem quando eles estão inundados por tantas informações, por muitos estímulos. A outra questão é você considerar a fase do desenvolvimento. O seu filho, se ele for menorzinho, se ele for criancinha mesmo, ele vai precisar mesmo, ele tem a necessidade de que você repita, que você olhe no olho, que você seja mais clara, objetiva. E se é um adolescente, ele vai precisar assim, mas eu tenho que dar satisfação? Não, você vai ter que explicar para o seu filho o porquê de determinada regra, o porquê de determinado combinado, porque eles tendem a colaborar mais, né? Mas a repetição faz parte do processo de educar, certo? Mandem aí as dúvidas aqui se vocês tiverem, manda nos comentários que eu vou respondendo vocês. Outra questão também, né? Por que os nossos filhos têm essa dificuldade de escutar? É a falta de conexão também.
Muitas vezes nós não temos uma comunicação eficaz, né? Nós não conseguimos passar para os nossos filhos de uma forma assertiva. Nós já chegamos no grito, nós já chegamos mandando, né? Cobrando alguma coisa, igual eu chamo de mãe general, né? Você já chega mandando, você já chega, faz isso, faz aquilo e não tem uma conexão. Então, esse relacionamento, ele é baseado em comandos, em críticas, e em vez de ter os momentos antes de conexão, de empatia, de você revestir, né, esse momento de muito amor, de muito afeto. Isso não existia antes, mas é uma ferramenta que nós precisamos começar a trabalhar, que é ter essa conexão. Eu sempre falo aqui para os pais, lá no grupo de pais, nas orientações de pais, que primeiro vem a conexão. Se você não tem uma conexão com o seu filho, dificilmente ele vai conseguir respeitar, vai ter lá os protestos, sempre tem, mas vai ser muito mais truncado, vai ser muito mais difícil, muito mais desafiador. Quando você se conecta, isso se torna mais leve, né? E nós vamos aprofundar tudo isso no nosso programa de treinamento de pais que está quase pronto aí para o mês que vem. Continuem de olho, me acompanhando por aqui. Então eu falo, ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Você chega em casa do trabalho, cansada, né? E aí você tinha dado ali pro seu filho um combinado, colocado ali num quadro de rotina, por exemplo, pra ele arrumar o quarto, e você chegou e o quarto não estava arrumado. E aí, em vez de você chegar já, porque muitas vezes a gente chega cansada, estressada, trânsito, condução, não é mesmo, gente? Muita pressão do trabalho, muitas coisas. E às vezes você chega e vê aquela louça que você pediu, aquele quarto que você pediu e não foi feito. E aí muitas vezes você chega e já mandando, criticando. Muitas vezes nessa crítica a gente acaba sem querer, né, na hora da raiva, atingindo a autoestima dos nossos filhos. Vejo muitos pais, em vez de atacar o comportamento, ataca a autoestima, a identidade. Então você não presta pra nada, você não vai dar em nada, você é um preguiçoso, né? Você não escuta e começa a ofender mesmo a identidade, a autoestima do seu filho. E muitas vezes nós precisamos atacar e corrigir e ajustar o comportamento. Só que antes de ir para essa correção, antes de você se descontrolar totalmente, respira fundo. Eu coloquei lá no grupo de pais falando sobre isso, sobre a raiva, sobre a frustração de nós adultos, muitas vezes, quando nós não somos atendidos, de quando a vida não segue o nosso script, principalmente dos nossos filhos, quando eles não obedecem, quando eles não fazem aquilo que nós pedimos. E isso desperta em nós muita raiva, muita frustração, e daí vem o grito, vem a explosão, vem o descontrole. Então, nesse momento, dá uma pausa. Uma pausa assim de uns minutinhos ali, segundos. Dá uma respirada. Para e pensa, por que que isso despertou tanta raiva em mim? Por que que eu fiquei tão frustrada? E você faz essa pergunta e responde para você mesmo. Porque para mim é importante que se cumpram os combinados, por exemplo. Para que eu possa confiar em você, filho. Porque para mim é importante ter um ambiente organizado. Isso me acalma, isso me mantém ali equilibrada, né? Então tá, descobri aqui, entendi. Todo esse diálogo tem que ser feito e a gente faz isso em segundos. E depois que você faz isso, você vai ver por que que meu filho não fez. Ele tava com preguiça, ele tava cansado, aconteceu alguma coisa. Antes da gente chegar gritando, despejando, preguiçoso, vagabundo, muitas mães às vezes acabam ofendendo mesmo, perdendo totalmente o controle. E as nossas palavras, elas têm um poder estruturante na vida dos nossos filhos. A palavra de uma mãe, de um pai, ela estrutura, está construindo ali crenças, valores de quem essa criança, esse adolescente vai ser na vida adulta. E nós temos que usar nossas palavras com sabedoria. Só que muitas vezes nós não tivemos essa inteligência emocional, não fomos educados emocionalmente. Por isso que você precisa, assim, buscar conhecimento, buscar ferramentas para se reeducar, para se reprogramar. Porque não dá pra falar, eu fui criado assim, sobrevivi. Não dá mais essa fala, gente. Essa fala não cola mais. Porque hoje nós vemos aí uma geração
adoecendo, uma sociedade que adoeceu já. Com tantas coisas acontecendo que nós vemos aí de adultos que explodem, que lidam com os problemas das piores maneiras possíveis, que estão desenvolvendo diversos transtornos de ansiedade, de depressão, de querer ter o controle de tudo, de também não saber lidar com o desconforto, com a dor, com o sofrimento. Vemos aí o caso das bebês reborns, né, que tá bombando agora. Bebês que estão tomando o lugar do afeto verdadeiro, das relações reais. Por quê? Uma relação real dá trabalho, né? Criar filho, ó, você educar emocionalmente o seu filho dá trabalho, porque você tem que se reeducar primeiro. Você primeiro precisa reaprender muitas coisas que você talvez nem aprendeu e nem teve acesso. Mas hoje nós temos, né, muitas ferramentas para que a gente possa fazer diferente, fazer melhor. Então, voltando nesse exemplo que eu estava dando, em vez de você chegar já gritando, por que essa raiva apareceu? Por que essa frustração veio tão grande? Porque para mim, um exemplo de resposta, é importante que os combinados sejam estabelecidos, sejam cumpridos, para que eu possa confiar no meu filho. Para mim é importante ter um ambiente organizado. E aí o segundo passo, entender por que meu filho não fez, o que aconteceu. Porque às vezes você chega descarregando e às vezes seu filho também não teve um dia bom, assim como você também não tem, muitas vezes, não é? E aí, às vezes aconteceu alguma coisa naquele dia, às vezes ele não estava bem, ou às vezes foi preguiça, às vezes testando um limite. E aí você vai comunicar, não gritar. Porque o grito, muitas vezes as pessoas falam, né? Nos memes, nos comentários eu vejo, nas orientações de pais, o grito resolve sim, porque o meu filho faz, quando eu grito ele faz. Então tá vendo como resolve? Claro que resolve, resolve pro adulto, resolveu pra você. O seu filho, ele se assustou, ele liberou ali o sistema de alerta, porque na verdade ele ficou com medo, né? Ele aprendeu, você está ensinando pra ele que ele só tem que se mover, que ele só tem que fazer alguma coisa quando você grita. E vira um ciclo, né? Porque o grito não tá ensinando habilidades, não tá comunicando nada. O que é muito diferente de você parar e comunicar. Filho, a gente fez um combinado e pra mim é importante que a gente faça combinados e você cumpra, assim como eu cumpro os meus, né? E aí você vai comunicar pro seu filho o que aconteceu que você não conseguiu hoje. Vamos entender aqui, vamos buscar alguma solução aqui juntos, porque isso precisa ser feito. É importante que os combinados aqui em casa sejam feitos. Aqui nessa casa, e aí tem algumas frases que você pode repetir. Eu sempre falo também nas lives, né? Você ter isso por escrito em algum lugar. Deixar colado em algum lugar visível. Aqui nessa casa nós somos uma equipe. Aqui nessa casa todos ajudam. Aqui nessa casa nós cumprimos combinados, né? Então, ter isso por escrito, comunicar ao seu filho. Filho, o que aconteceu? E isso antes você deu umas paradinhas ali, você deu uns minutinhos, você deu uma pausa, você deu aquela respirada. E aí você vai comunicar. Olha, eu fiquei muito brava, não gostei realmente, mas eu quero entender o que aconteceu para que hoje você não fez, porque não aconteceu aqui o combinado. Né? E daí você vai conseguir desenvolver esse diálogo e buscar como nós podemos resolver isso juntos. Juntos. Você tá precisando de ajuda, você tá esquecendo, a gente precisa colocar alguns lembretes aí pra você, né? E aí vocês vão buscar soluções juntos. Porque uma das causas que nossos filhos não ouvem, essa última que eu tava falando, é o padrão de comunicação ineficaz. Então, pais que chegam já criticando, né? Ou dando sermões longos, né? Críticas constantes. Não tem uma escutativa, não para pra ouvir também o que aconteceu naquele dia. Por que não foi feito aquele combinado, por que aquela regra não foi seguida, né? Vou tomar minha aguinha que hoje eu tô com a gargantinha daquele jeito, a gripinha querendo chegar. Então, gente, isso é um mito. Um mito que, Bruna? Que o meu filho só escuta quando eu grito. O que aconteceu é que ele aprendeu que quando você grita é que ele precisa se mover. É através do seu grito que ele precisa se mover. Então, ele aprendeu a se mexer assim. Você tá ensinando pro seu filho isso, né?
E na verdade ele não aprendeu nada, ele só aprendeu que aprendeu da pior forma, que ele tem que se mover através do grito. Ele não entendeu responsabilidade, autonomia, trabalho em equipe, né? As punições, elas vão gerar aí muitas vezes resultado imediato, o grito gera resultado imediato, mas a longo prazo, as relações aí vão se deteriorando, vai perdendo conexão e as habilidades que são as mais importantes, habilidades de vida, elas não são aprendidas, né? Então, gritar, ameaçar ou punir funciona a curto prazo, mas não ensina aí confiança e respeito mútuo, autorresponsabilidade. Só ensina que é a violência a forma de resolver problemas. Você já pensou? Com certeza não é isso que você quer. Você não quer que o seu filho resolva, responda aos desafios da vida com violência. Nós sabemos quanto a violência tem aumentado, quantas agressões, o quanto as pessoas estão no limite, sem paciência nenhuma, e muitas resolvendo os problemas, os desafios com violência. E essa violência muitas vezes não é física, mas ela é verbal. É através do grito. E gritou, perdeu a razão. Perdeu totalmente a razão. Então imagina o seu filho resolvendo problemas com uma futura namorada, com um futuro relacionamento, no grito, com o chefe, com amigos, com todas as suas relações. Não vai ter quem sustente, né? Olha como isso vai desencadeando vários problemas. Uma pessoa que ninguém quer ter por perto, uma pessoa ignorante, áspera, que não tem educação, que não tem respeito, que não tem empatia pelos outros. Então, o que você faz? O nosso trabalho como pai, como mãe, ele é estruturante. Nós estamos educando para a vida mesmo, criando cidadãos que vão ter habilidades de vida, que vão saber ter inteligência emocional. Então, o grito não ensina essas habilidades. E quando você para segundinhos ali e consegue comunicar para o seu filho por que você ficou com raiva, o que aconteceu, você vai como uma investigadora mesmo, uma detetive com curiosidade para entender o que aconteceu e dá é um custo, né, pra gente. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas isso é treino, isso é prática, né? Não é no plim-plim, não é num dia ou outro. Bruna, eu fiz isso, eu fiz 2 dias, eu fiz 3 dias. Não, você vai fazer várias vezes. Várias vezes, que lembra que você também está se reeducando. Eu lembro um caso que a mãe tinha muito essa questão do grito, né? E aí, passando essas estratégias para ela, dela parar, dela olhar se ela não estava sendo muito agressiva aí, né? Se ela não estava entendendo ali as causas do grito. Então, às vezes o filho estava ali imerso no celular, ou então ela estava com uma comunicação eficaz, ou não estava respeitando a fase do desenvolvimento, dando um sermão longo para uma criança ali de 7, 8 anos. Criança nessa idade aí, ela tem uma capacidade de atenção mais reduzida. Ali nos 10 minutos que você tá falando, ela já viajou na maionese, ela já esqueceu tudo que você falou. Só ficou mesmo o finalzinho ali quando você deu um xingo, quando você gritou. Então, nós precisamos, sim, parar, respirar, e essa mãe começou a treinar isso. E eu vou dizer pra vocês que não foi pouco tempo, não, precisou de alguns meses aí. Mas eu vou dizer pra vocês que os frutos começaram a aparecer. Essa mãe começou a desenvolver uma comunicação mais assertiva, né? Quando a gente fala de comunicação assertiva, é você conseguir expressar aquilo que te incomodou, né? O seu sentimento, o seu pensamento, o que você precisa que seja feito, mas sem agressão, sem passividade. Tem mães também pais que vão pra passividade, engole, deixa que eu faço aqui emburrada, dá o tratamento do gelo, né? O que foi, mãe? Nada. Faz também, fica quieta, engole, já sai fazendo, isso também é péssimo. Ou então vai pra agressividade, que geralmente é o que acontece, né? Que é esculhambar os filhos, xingar de Deus e o mundo, agredir. Então, nem nenhum nem outro. Ser assertiva. E para isso precisa de muito autocontrole, né? De muito treino. Então, retomando as causas, né? Sobrecarga sensorial, falta de conexão. Vou dar um exemplo também nessa questão da falta de conexão, que eu acho que eu comecei a falar e esqueci de concluir. O meu TDAH é assim, gente. Às vezes eu vou falando, vou abrindo vários parênteses, tem que ir fechando.
Um exemplo de conexão, como eu me conecto, né? Que a gente fala de tempo de qualidade. O tempo de qualidade não é você simplesmente parar e ter aquele tempo ali com seu filho. Não, ter o tempo de qualidade também na forma de corrigir. Que é o quê? Você chegou de casa, lembrei que eu tava falando, você chegou lá do trabalho e tá lá algo que você pediu e não foi feito. Em vez de você chegar já corrigindo, já agredindo, você vai primeiro se conectar. E aí, filha? Respira fundo. E aí, filha, como foi seu dia? Que legal. Senta junto, abraça, se joga no sofá, abraça, né? Como foi seu dia? Qual foi a parte mais legal, mais da hora que teve aí do seu dia? Teve alguma coisa que te incomodou? Ai, o meu foi assim, assim, assim. Você abre alguma coisa ali do seu dia, né? Ai, que bom, que legal. Se conectou, ó. Né? E ainda treinou comunicação de emoções, né? Porque muitos pais falam pra mim, meus filhos não sabem expressar emoções, eles não sabem falar. Mas eles veem você falando das suas emoções, falando do seu dia. Nossa, filha, hoje eu senti algo tão legal, aconteceu tal coisa, eu me senti tão bem, aquilo me deixou tão feliz. Ou então, nossa, filho, filha, hoje eu teve um desafio e tal coisa me deixou muito ansiosa, fiquei muito nervosa, mas eu lidei assim, 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 eu fiz assim, assim, assim. Ou então ainda não tive uma solução, vou pensar depois como eu vou resolver. Tudo isso você está treinando o seu filho, se comunicar emocionalmente, expressar as suas emoções. E aí você chegou, fez essa conexão, gente, coisa rápida ali de segundinhos, minutinhos. Ai, Bruna, não tenho tempo, eu chego cansada. Gente, minutinhos, porque isso vai te render muito mais. Em vez de você ficar gastando tempo ali repetindo, você gasta tempo se conectando. E depois o cumprir dessa regra e desse combinado vai ser muito mais leve. E aí você conecta tal, então, legal. Então bora agora, né? Bora lá fazer o que a gente combinou. E aí busca entender também o que aconteceu. Mãe, aconteceu. E aí a oportunidade do seu filho falar, aconteceu isso, 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 acabei esquecendo tal coisa. Então tá bom, então bora lá que agora é hora de fazer, que não dá pra passar o dia de hoje sem fazer, né? Vamos ter que fazer. Então eu vou lá, cada um pega aí a sua parte, vou lá pra cozinha fazer tal coisa, você vai lá e faz a sua parte. E aí você vai perceber, experimenta isso, você vai perceber o quanto seu filho vai ser muito mais colaborativo, porque teve conexão genuína, verdadeira, mostra interesse verdadeiro pelo dia, pela vida do seu filho, certo? Então, é um mito, tá, gente? Vocês já entenderam aí que é um mito ter essa questão do grito para resolver problemas. Eu já entrei no segredo, né, para ter filhos com o ouvido aberto. Primeiro, eu já até falei aqui para vocês que essa questão do tempo de qualidade, de fazer essa conexão antes de corrigir. O outro ponto também, para que o seu filho, já estamos agora na parte de estratégias, tá? As estratégias que nós vamos colocar aí para os nossos filhos terem um ouvido, ó, aberto, conectados com a gente quando nós falamos, quando nós cobramos, quando nós pedimos, tá bom? Então, tempo de qualidade, como eu falei, que é gerar essa conexão, né? E ter também diariamente ali seus minutinhos juntos, no fim de semana, feriado mais ainda, mas isso tem que ser diário. E muitas pessoas falam, só focam no tempo de qualidade. Não, gente, quantidade também importa. Porque fica muito desleal essa luta, né? O seu filho vai ser muito mais influenciado, muito mais ali liderado por um influencer que ele passa horas do que pela sua voz. E nós queremos a nossa voz na cabeça, inculcado ali na cabeça dos nossos filhos quando eles estiverem que tomar decisões, quando eles estiverem longe. E para isso nós precisamos de conexão diária. Nem que seja minutinhos ali, lendo alguma coisa, conversando alguma coisa do dia, né? Então é quantidade, qualidade. Quando eu falo de quantidade tem que ser diário, tá bom? E essa conexão aí ao corrigir. Escuta ativa. São coisas assim, gente, para você transformar mesmo a sua rotina, para que você tenha o seu filho assim, ó, conectado a você, para que quando você fale ele escute. Muitas vezes nós não temos escuta ativa com os nossos filhos e nós queremos que eles nos escute. Não é? Como que o seu filho vai te escutar se você também não dá atenção para ele? Se você também não escuta ele? Se muitas vezes quando ele fala você também tá lá conectada no celular? Muitos pais também com dependência digital, pendurados no celular, pendurados na internet.
Então é importante você ter uma escuta ativa, parar para ouvir de verdade, mostrar interesse pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelos problemas do seu filho, pelos desafios que ele enfrenta, mesmo que aos seus olhos seja algo tão pequeno, mas para ele é muito real, está realmente acontecendo aquele desafio, aquele problema, tá? Então, demonstrar isso, se colocar no lugar do seu filho também, ter empatia, né? Validar as emoções, estou sempre falando disso. Não invalidar, ai que besteira, isso aí não tem nada a ver, isso passa, para de chorar por causa disso. Essas falas são totalmente invalidantes, mostram que você não se importa. Para o seu filho aquilo é muito real, aquilo que ele está vivendo, né? Então, isso são estratégias aí para que o seu filho tenha o ouvido aberto, conectado com você. Outro ponto aqui importante para você transformar essa dinâmica e não precisar ficar gritando aí com o seu filho. Ter uma comunicação clara, respeitosa e adaptada à idade. E aí volta um pouquinho lá no que eu estava falando no começo, né? Muitas vezes, crianças pequenas, você quer ficar dando um sermão. Com criança pequena não funciona por conta do tempo de atenção. E com adolescente, gente, pior. Você começou a dar sermão, ele já perdeu a conexão. Já perdeu essa atenção do seu filho. Então, cuidado, tenha uma comunicação clara, seja mais objetivo. Cuidado com a violência também, quando você vai ali corrigir o seu filho, essas agressões verbais, né? Mostra ali que você está preocupado, dando essa atenção pro seu filho. Beijo, amiga! Amiga linda! E um outro ponto aqui, que é reforçar os esforços do seu filho, que ele conseguiu fazer, reconhecer que para ele foi muito difícil. Para você, às vezes, é simples, é óbvio, é tranquilo, né? Às vezes a minha filha, alguma coisa que a gente tá ali pintando juntas, né? Que a gente gosta de pintar lá os Bob Goods, que agora tá a onda dos Bob Goods, né? A gente pinta ali juntas. E ela fala, você pinta tão bem, né, mãe? Você pinta maravilhoso. Eu pinto feio, não tô pintando tão legal assim. E aí eu falo pra ela, é uma disputa desleal, né? Porque eu estou há 38 anos nessa terra. Você vai fazer 9 semana que vem. Semana que vem ela faz 9 anos. Então, é uma disputa desleal, porque você está aprendendo, você está em desenvolvimento. E eu já tô aí com meus 38, já pinto há muitos anos. Então, só um exemplo que muitas vezes a gente acaba cobrando dos nossos filhos algo que eles ainda não estão prontos, eles estão em treinamento, estão em obras, estão em construção. Então, reconheça o que para você parece ser tão simples, mas o seu filho está se esforçando para fazer. Para ele foi difícil muitas vezes, e para nós adultos que temos o cérebro formado, muitas vezes é difícil a gente deixar o conforto imediato para fazer algo que para nós é um sacrifício, uma dieta, um exercício, não é? Se para você é difícil, imagina para uma criança deixar algo gostoso, algo legal, uma brincadeira, um videogame, algo que ela tá fazendo ali prazeroso para ir fazer uma lição, para ir tomar um banho, né? Para ir arrumar um quarto. Então, eles estão aprendendo a entender que a vida eu não faço só o que eu quero, a sair dessa zona de conforto, né? Então, reconheça, reforce isso quando ela conseguir, quando o seu filho conseguir. Parabéns, filho, olha que bacana, tá vendo? Sei que foi difícil pra você, a mamãe também passa por isso. Quantas vezes eu quero ficar na cama e tenho que ir pra academia. E você vai passar por isso muitas vezes na vida, mas se você aprender isso desde pequeno, primeiro vem a responsabilidade, depois vem a diversão, você vai ver que você vai ter bons resultados. E essa habilidade, vai ficar tranquilinha pra você. Você vai ter muito mais facilidade de fazer até mais do que a mamãe, né? Até mais que o papai. Então, comemore as pequenas vitórias, né? Os pequenos esforços deles, para que eles possam se sentir motivados de fazer. Então, recapitulando aqui, para que você transforme essa dinâmica e treine aí filhos com ouvidos abertos para você, sem que você tenha necessidade de ficar gritando, né? Conexão emocional antes da correção, ter esse tempo de qualidade,
ter essa escuta ativa, prestar atenção para que o seu filho entenda que quando ele fala, ele é ouvido, sim, que você tá prestando atenção, né? Ter a empatia, se colocar ali no lugar do seu filho, se ele tá frustrado, validar os sentimentos, reconhecer, ajudar a pensar em soluções ali juntos. Ter uma comunicação clara, né? Então, incentivar a ter essa comunicação ali respeitosa, mas clara, sem ser muito longa. Isso com crianças e com adolescentes, tá? E, claro, tirar da sua casa a comunicação violenta, uma comunicação agressiva. Isso é treino, tá, gente? Pausa, dá aqueles minutinhos de respiro ali que você vai conseguir. Certo, minha gente? Então, ó, nós vamos aprofundar todas essas estratégias que nós vimos hoje aqui. Nós vamos aprofundar ela no meu treinamento de pais, que está aí nos últimos retoques, está no forninho, como eu falo aqui. Mas nós vamos aprofundar essas e muitas estratégias no nosso treinamento de pais, limites do amor. O amor tem limites e os limites precisam ser colocados. Mas não é na gritaria, não é na agressão que você vai conseguir ter essa autoridade exercida aí. Eu defendo que os pais são autoridades, sim, dentro de casa. São autoridades, mas essa autoridade ela precisa ser exercida com sabedoria, com assertividade, com amor, limites do amor, tá bom? Então, eu espero vocês aí na próxima live, que vai ser no final, na última semana do mês. Essa próxima semana não vai ter, porque é aniversário da minha filha. Isso mesmo, semana que vem é aniversário dela, então não teremos live por aqui, mas na última semana de maio teremos, e provavelmente nessa última semana de maio aí que eu já vou anunciar como que será o nosso treinamento de paz aí pro mês de junho. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado da live, ela vai ficar salva aqui. Mandem aí nos comentários quando ficar salva o feedback de vocês, compartilhe essa live, espalhe aí para outras mães, para outros pais, compartilhe esse conteúdo. A live vai ficar salva aqui. Se você esqueceu de anotar alguma coisa, volta a live, anota alguns pontos, porque não dá pra gente muitas vezes confiar na memória, anota mesmo, porque o cérebro tem a tendência aí muito maior de absorver esse aprendizado quando a gente anota, quando a gente deixa colado aí os lembretes, os quadros de rotina, os lembretes para que a gente possa aproveitar todo esse conteúdo, todo esse aprendizado. Certo? Boa noite para vocês, bom restinho de semana. Fala Psibru encerrando por aqui e voltamos na última semana de maio, tá bom? Um beijão!